Continuação à leitura da Paciente Silenciosa, estamos na quarta parte, capítulo 11. Alicia se sentou na cadeira em frente a minha, na sala de terapia. Antes de começarmos, quero fazer algumas perguntas, algumas coisas que gostaria de esclarecer. Nenhuma resposta. Alice olhava para mim com aqueles olhos impenetráveis. Sendo mais específico, quero entender o seu silêncio. Saber por que você recusava falar. Alicia ficou desapontada com a pergunta. Ela se virou e olhou para fora pela janela. Ficamos em silêncio por mais ou menos 1 minuto. Eu tentava conter a minha ansiedade. Será que o avanço teria sido apenas temporário e agora voltaríamos ao que era antes? Eu não podia permitir que isso acontecesse. Alicia, eu sei que é difícil, mas quando você começar a falar comigo, vai ver que é mais fácil, eu garanto. Nenhuma reação. Por favor, tenta, não desiste depois de ter feito tanto progresso. Continue em frente, me diz por que você não queria falar. Alicia se virou para mim de novo, com um olhar gélido, falou em voz baixa. Nada a dizer. Não sei se acredito nisso de verdade. Eu acho que tem muita coisa a ser dita. Uma pausa. Um dar de ombros. Talvez você tenha razão. Prossiga. Ela hesitou. Primeiro, quando ele morreu, eu não conseguia. Eu tentei, mas não conseguia falar. Eu abria a boca, mas não saía nada. Parecia um sonho, quando se quer gritar, mas não consegue. Você estava em estado de choque, mas nos dias subsequentes a voz não foi voltando? Mas aí não fazia mais sentido, era tarde demais. Tarde demais para falar em sua defesa? Alicia me encarou com um sorriso enigmático nos lábios. Ela não disse nada. Me diz por que você voltou a falar? Você sabe a resposta? Sei. Por sua causa. Por minha causa? Olhei para ela surpreso. Por que você veio para cá? Isso fez diferença? Toda a diferença. Fez. Toda a diferença. Alice abaixou a voz enquanto olhava para mim sem piscar. Você precisa entender o que aconteceu comigo. Qual foi a sensação? É importante. Você sabe. Eu quero entender. Foi por isso que você me entregou o diário, certo? Porque você quer que eu entenda. Me parece que as pessoas mais importantes para você não acreditaram na sua história sobre o tal homem. Talvez você esteja se perguntando se eu acredito em você. Você acredita em mim. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Assenti, sim, acredito. Porque então não começamos por aí? Sua última anotação no diário falava do homem entrando na casa. O que aconteceu? Nada. Nada? Ela fez que não com a cabeça. Não era ele. Não? Quem era então? Jean Félix. Ele tinha ido falar da exposição. Julgando pelo diário, seu estado de espírito não estava bom para receber visitas. Alice admitiu que sim, dando de ombros. Ele ficou muito tempo? Não, eu pedi que fosse embora. Ele não queria. Ele estava alterado, gritou um pouco comigo, mas logo foi embora. E depois? O que aconteceu depois que ele foi embora? Alicia fez que não com a cabeça. Não quero falar sobre isso. Não? Por enquanto não. Alice olhou nos meus olhos por um instante, depois desviou o olhar para a janela, contemplando o céu que escurecia por trás das grades. Ela inclinava a cabeça de um jeito que parecia que estava fretando, e o princípio de um sorriso se formava no canto de sua boca. Ela está gostando disso, pensei, de exercer poder sobre mim. Do que você quer falar? Perguntei. Não sei, nada. Eu só quero falar. E assim falamos. Falamos de Lídia e Paul, da sua mãe e do verão que ela morreu. Falamos da infância de Alicia e da minha.
Eu contei sobre meu pai, sobre como foi crescer naquela casa. Ela parecia interessada em saber o máximo possível sobre o meu passado, o que havia me moldado e o que fez de mim a pessoa que eu sou. Lembro que pensei, agora não há mais volta. Estávamos derrubando as últimas barreiras entre terapeuta e paciente. Logo seria impossível dizer quem era quem. Terminando o capítulo 11 da quarta parte, amanhã eu vou estar lendo o capítulo 12. Obrigada por assistir e até amanhã.